Concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida. Vamos encarar aqui agora o nosso conteúdo sobre Cloud Computing, computação em nuvem, né, gente? Como ele vem sendo trabalhado aí nas nossas últimas provas, né, de concursos públicos. Beleza? É um conteúdo que claramente aumentou aí a quantidade de questões a serem cobradas no decorrer dos últimos 5, 6 anos, e não é à toa, tá? Aumentou porque simplesmente nós tivemos um aumento considerável do uso de recursos que nós temos em nuvem após ali, né, já um pouquinho antes do período da pandemia, mas vamos colocar assim, após o período da pandemia, cara, isso literalmente pipocou, né? Porque se a gente for pensar, parar para pensar, poxa, o que é a computação em nuvem, né? Computação em nuvem como uso de recursos que você tem disponível na rede, uai, pessoal quase todo aí começou a trabalhar em home office. Pessoal quase todo aí começou a trabalhar em, vamos colocar aí, né, gente, em casa. O pessoal quase todo aí começou a trabalhar literalmente com o quê? Ensino à distância, entendeu? Como? Armazenamento de dados na nuvem. Ah, tenho que fazer uma reunião. Você vai utilizar ali um recurso do Teams que já tem ali armazenado o arquivo na nuvem que você vai acessar, que dali em diante você consegue, afinal de contas, acessar o documento que teu chefe está falando, certinho? Diretamente ali do OneDrive. Entendeu como? Então, poxa, por que aumentou, afinal de contas, essa parte conceitual da computação em nuvem? Não foi à toa. Tudo bem? A parte conceitual do uso da computação em nuvem aumentou propositalmente por conta de uma demanda de mercado, o que automaticamente colocou então os órgãos públicos para começarem a pensar muito mais, mas colocasse muito mais mesmo nesse conteúdo, né? Começaram a pensar muito mais mesmo em relação ao que fazer, afinal de contas, para que os órgãos funcionassem adequadamente e para que os órgãos se adequassem, afinal de contas, aí, à realidade tecnológica dos dias atuais. Beleza, então é sobre isso que a gente vai bater um papo, é sobre isso que a gente vai conversar agora aqui na plataforma do Mapas e Cards, que é o conteúdo de computação em nuvem, que pode ser encontrado no teu edital aí como que? Cloud Computing. Beleza? Bacana, bacana? Joia, lindo, bom demais da conta. Mas antes de começarmos efetivamente aqui o nosso conteúdo, é importante a gente começar a pensar, cara, como que chegamos, afinal de contas, ao uso da Cloud Computing? Como chegamos, afinal de contas, aos dias atuais do que a gente tem da computação nas nuvens, da computação em nuvem. Joia? Vamos pensar o seguinte, poxa, eu sou um cara aí experiente, não vou dizer velho, mas sou experiente, nasci em 79, bacana? E quando eu nasci lá em 79, bicho, para poder tirar uma foto, eu lembro ali que o pessoal, né, não vou lembrar de 79 exatamente, mas alguns anos depois, o pessoal usava uma câmerazinha, joia fotográfica, essa câmerazinha fotográfica ela então fazia ali, né, pá, aquele flash ali, né, tirava aquela foto. Essa foto ia para um filme, ok? Onde você tinha ali posições específicas em que o filme ali eram impressas, né? Câmeras como Kodak, por aí vai, né? Que eram câmeras aí de, vamos colocar, mais famosas, né? Que nós tínhamos aí na época. Então essa câmera passava aquela projeção ideal para um respectivo filme. Esse filme, então, era levado ali para o Fujioka, sei lá onde, né? Fujioka que é o mais conhecido, é que a galera tem, né? Mas tinham outros locais aí que eram levados. Era revelada aquela foto e você tinha, então, a foto ali, que era uma foto impressa, né? Literalmente revelada em um papel ali, que é um papel ali fotográfico legal. Bacana? Joia. Nessa época também, quando o pessoal falava, ah, eu vou fazer um documento, eu vou fazer um contrato, eu vou imprimir um documento. Cara, para poder ter o documento em mãos, assinado ali efetivamente e com validade jurídica, o que, que tinha que acontecer? Para ter aquele documento em mãos com validade jurídica, pô, você precisava ali claramente, você precisava o quê? Claramente imprimir um documento. Imprimir não, nem tinha que imprimir na época. Não tinha impressora, não tinha esse negócio aqui não na época, né? Tinha o quê? Você tinha que datilografar o documento, né? Você vê isso aqui, inclusive, é bem dessa época, tá?
essa máquina de escrever que era da minha mãe, não é? Mamãe tá viva, tá, e tudo mais, mas era dela, né? Ela estudava ali, né? Pro curso dela ali, utilizando essa máquina de escrever. Mas o que você tinha que fazer na época? Você pegava, datilografava o documento, tinha que assinar um documento físico, não é isso? E levar ali no cartório para reconhecer, para ter validade jurídica, ok? Isso na década de 80. Eu era um jovem Gabrielzinho Pacheco. Só que o que aconteceu já na década de 90? Já na década de 90, o pessoal começou a baratear demais o armazenamento de dados que nós tínhamos computacional. Não somente o armazenamento de dados, mas inclusive os recursos computacionais que podem ser utilizados aí para a gente poder acessar a informática, para a gente poder acessar a parte de tecnologia. Entenderam como? Então o pessoal conseguiu literalmente baratear gigantescamente esses recursos, o que automaticamente fez com que as pessoas tivessem uma necessidade clássica de migrar aquilo que era analógico, físico, para o que é digital. Belezinha? Estão acompanhando o que aconteceu? Isso final da década de 80, início da década de 90. Nesse exato momento, então, começa a surgir, ali principalmente no final da década de 90, as primeiras câmeras digitais. Gente, câmera digital, de boa, né? Tinha aquela câmera que já imprimia na hora, e já naquela câmera ali que imprimia na hora, final da década de 90, início dos anos 2000, o pessoal já começou também a projetar diversas câmeras que já capturavam, então, aquele tipo de recurso, não, aquela imagem, e depois capturava aquela imagem, já ia, afinal de contas, para um armazenamento interno, né? Famosas que nós tínhamos na época, inclusive a Cybershot. Tá joia? Coisa que fez com que a Kodak não acompanhasse, inclusive historicamente a Kodak faliu por conta disso. Belezinha? Nesse momento também o pessoal começa então a ter uma migração bacana da utilização de documentos, tendo uma visão da digitalização de documentos. Não era mais a ideia de você ter um documento apenas físico. Você tinha, na verdade, ali um documento que se tornaria um documento em meio digital. Olha que legal isso, preste bastante atenção. Você tinha, então, um documento que se tornaria um documento em meio digital. Vem legislações, inclusive, que fazem com que esses documentos tenham validade jurídica no decorrer dos anos 2000, ok? E juntando tudo isso, a galera começou a utilizar muito também recursos de captura de áudio digital. Ó, fulano, como é que você tá, tal e tudo mais. Não foi isso que aconteceu? Beleza? Recuperação de imagens ali, ó, já tira uma foto, já publica nas redes sociais. Encontramos, então, nesse exato momento, o lançamento do que nós tivemos, que foi o quê? A necessidade de termos a hiperconectividade dos recursos com um armazenamento mais barato e tecnologia mais avançada. Surge no mundo, então, o que a gente chama da internet das coisas também. Internet das coisas, que é ali uma característica que nós temos de conseguirmos classificar claramente os recursos que nós temos da internet. Bacana, como o quê? Uma categorização de uma rede em que você hiperconecta todos os recursos disponíveis para uma certa necessidade organizacional, para uma certa necessidade de uma pessoa, por exemplo. Joia? Tudo isso foi surgindo, então, ok? Em meio ao surgimento do conceito de Big Data, onde as organizações começaram a usar esses recursos, começaram a gerar uma volumetria gigantesca de dados, que é o primeiro V que nós temos do Big Data, onde as pessoas e as organizações começaram a ter uma variedade de dados a serem gerados, concorda? Era o dado digitalizado, era a fotografia, é o áudio, é o filme que é digital, beleza, e com uma velocidade incrível. Nesse exato momento, o que começou a acontecer? As organizações, as próprias pessoas, começaram a usar tanto esses recursos computacionais de armazenamento local, de processamento local, que mesmo já tendo barateado, a manutenção deles continuou seguindo um pouco mais cara do que era previsto para o resultado final. Algumas empresas, algumas organizações, como por exemplo a Localweb, como por exemplo a Amazon, como por exemplo a própria Microsoft, começaram a observar esse comportamento no mercado. Joia? Como por exemplo, se você for pensar bem, poxa, sou dono de um supermercado, ok? Em um certo momento, eu quero, afinal de contas, garantir que tudo que está sendo vendido no meu supermercado seja vendido e registrado de forma digital, mas eu preciso pegar esse conteúdo digital e, por exemplo, minhas notas fiscais, fotografias, imagens de câmera, entendeu? Tudo que você possa imaginar,
eu quero colocar no armazenamento local. Vamos só pensar sobre o assunto. Grandes supermercados, joia? Um servidor de armazenamento de dados. Nos dias atuais, um servidor de armazenamento de dados básico é um computador que custa R$ 200 mil. Então, pegando o que eu estou falando para vocês, não é? Joia. Para poder garantir que aquele seu grande supermercado funcione, então, com esses recursos, 24 horas, 7 dias por semana, sequencialmente, sem ter nenhum tipo de falha, você minimamente precisaria de ter 4 funcionários ininterruptamente. Concordam comigo? Uai, faz sentido, né? Por quê? 6 horas por dia, cada um dos funcionários, 24 horas, 4 funcionários ininterruptamente. O que te leva, na verdade, a você ter que ter 6. Por quê? Porque senão seus funcionários não vão descansar nunca na vida deles. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Né? Você vai ter funcionário cansado, ali o negócio não vai funcionar legal. Belezinha? Então o que você tem nesse exato momento? Cada funcionário desse, vamos brincar aí, que eles cobrem minimamente para administrar teu dado, gerenciar a tua rede, local e física. Tá joia? R$ 8.000. O que te gera, na verdade, um gasto de R$ 12.000. 6 vezes 12 dá quanto? 6 vezes 12 dá quanto? Deixa eu até calcular aqui, né? 6 vezes 12, ó, dá 60, não é? Aí vem mais o quê? Mais 12, 72, é isso? Olha, eu vou até calcular aqui para não falar que eu tô falando errado. Ó, olha aqui, ó. 6 vezes 12, ó, vou calcular aqui, ó. 6 vezes 12, 72, exatamente. Então, por mês, para poder garantir o funcionamento da tua estrutura, só com a parte de RH você teria o quê? Teria o quê, cara? R$ 72.000. Mais a manutenção do teu servidor. Mais, inclusive, a manutenção local. Entenderam como? Para poder garantir que teu servidor não quebre, não queime e não faça nada. Você pode brincar aí, basicamente com mais uns R$ 20.000. Então você teria de gasto só para poder manter aquela tua estrutura física, por conta da evolução que você teve, a necessidade de digitalizar os seus processos, ok? Aproximadamente R$ 100.000 por mês. Empresas como a Local Web, empresas como Google, empresas como Microsoft e Amazon detectaram que isso estava acontecendo. Adivinha o que elas começaram a fazer? Ao invés de você ficar administrando seu armazenamento, ao invés de você ficar administrando o seu processamento, ao invés de você ficar administrando o teu RH, por que afinal de contas você não terceiriza a administração para nós, que já temos recursos sobrando aqui? Entenderam como? Paga para nós mensalmente uma taxa que é muito menor e acaba fazendo o quê? Terceiriza não somente o serviço, mas inclusive o risco que você vai ter da gestão desses recursos todos. Nasce assim a computação em nuvem, gente, tá bom? Nasce assim a computação em nuvem no início dos anos 2000, ok? Nasceu inclusive com uma característica um pouco mais sutil, inicialmente preocupando-se então somente com o armazenamento de dados na nuvem, e isso evoluiu para os dias atuais, ao ponto de nós termos uma característica muito peculiar, que é inclusive aí a ideia de você trabalhar com grandes plataformas de desenvolvimento de software, otimização de software, que hoje em dia funcionam especificamente na nuvem. Vamos lá, plataformas de backup completas, já para recuperação, a parte de recovery ali do teu backup, que você trabalhou aqui comigo, segurança da informação, completamente direcionada ao uso das nuvens. Assim nasceu a computação em nuvem. Tudo bem? Então, pela sua definição específica do que é computação em nuvem, é o quê? É a disponibilidade sob demanda, ou seja, de acordo com aquilo que eu preciso, de recursos do sistema de computador, especialmente armazenamento, mas não somente armazenamento de dados, e a capacidade de computação, sem o gerenciamento ativo direto do usuário. Porque quem é que gerencia? É a empresa que ele está contratando. Então, por que usar a computação em nuvem que a gente coloca nos dias atuais? Joia, isso aqui cai em prova, tá? Já vou alertar todos vocês aí que isso aqui cai em prova. Primeiro ponto, relação custo-benefício. Cara, tu vai gastar muito menos dinheiro contratando computação em nuvem do que se você mantivesse aí toda a tua estrutura funcional. Aumento da agilidade. Por que aumento da agilidade? Só você pensar o seguinte, poxa, se eu coloco para funcionar o meu sistema operacional, ok, da minha organização na nuvem, por um acaso, cheguei ali, meu Deus, numa
situação terrível, o serviço do meu sistema operacional parou de funcionar. Eu não tenho que pegar localmente uma máquina que eu tenho aqui e reinstalar o sistema operacional. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar simplesmente e pedir para a empresa que eu contratei gerar um snapshot previamente e simplesmente upar de novo. Disponibilizar de novo aquele snapshot. Snapshot é uma fotografia que você tem da configuração atual do teu computador. Isso demora o quê? O tempo de eu encher um chimarrão desse aqui, ó. E acabar de tomar meu chimarrão. Pronto, acabou. Belezinha? Implantação muito mais rápida. Porque as empresas já possuem, né? As empresas que você contrata para isso, já possuem ali então as características do que você precisa trabalhar para que efetivamente você tenha uma estrutura de computação em nuvem disponível. Gerenciamento de dados extremamente eficiente. Por que extremamente eficiente? Você está lidando com uma empresa especializada no gerenciamento de seus dados. Escalabilidade praticamente ilimitada. E aqui você tem que saber diferenciar escalabilidade de elasticidade, tá bom? O que vai ser então a tua escalabilidade? Escalabilidade praticamente ilimitada é a seguinte característica. Poxa, dentro da minha organização, ok? Professor Gabriel Pacheco como organização. Tudo bem? O que vai acontecer? Eu posso simplesmente ter a minha estrutura de dados em nuvem e quando eu precisar contratar para o pessoal do operacional dentro da mesma empresa, eu escalo já para que um outro funcionário do operacional comece a utilizar. Tenho os professores da empresa, professor Gabriel Pacheco. O que eu vou fazer? Escalo para que o professor segundo, professor terceiro, professor quarto comece também a atuar em cima desse esquema. Então o que é o escalabilidade? A escalabilidade é a capacidade que você tem de criar novas licenças. Escalabilidade é a capacidade que você tem de fazer o quê? Escalar dentro da tua organização para que o uso da computação em nuvem seja o mais abrangente possível. E o que vai ser a elasticidade? A elasticidade é a capacidade que eu, no caso, como contratante desse esquema, tenho de, por exemplo, aumentar o uso de recursos, como, poxa, tem ali 1 terabyte de armazenamento, começa a trabalhar com 2 terabytes, não preciso mais, reduzo para 1 terabyte de novo. Isso é elasticidade. Entendeu? Escalabilidade. Vou passando de um para o outro para que eles possam, então, utilizar também esses recursos de computação em nuvem. E definitivamente, continuidade de negócio, tá? Gente, definitivamente, né? A continuidade de negócio é muito forte aqui. Porque pifou, parou de funcionar a tua estrutura de computação em nuvem, a galera que tá lá na ponta, eles são especializados em voltar a fazer aquilo ali funcionar. Tudo bem? Você perdeu simplesmente os dados que estão aqui num computador, você pega e baixa de volta os dados que estão na nuvem. Ok? Mas em contrapartida a gente vai ter algumas desvantagens. Quais seriam as desvantagens? Computação em nuvem. Se você estiver trabalhando ali com um documento em real time, no próprio tempo ali de uso, o que vai acontecer na sua computação em nuvem? Você precisa estar com a internet conectada. Isso é uma característica que eles cobram em prova. Beleza? É mesmo, é? É mesmo, né? Beleza? Se você estiver trabalhando ali como, por exemplo, né, com quesito de segurança, algumas bancas inclusive colocam que a computação em nuvem é mais insegura do que a computação local. E isso acontece basicamente, adivinha por quê? Porque você vai estar terceirizando o uso daquele teu conteúdo. Isso é muito doido, né? Você está terceirizando o uso daquele conteúdo para uma outra pessoa. Então, basicamente, se você tira do teu domínio, existe um risco adicional ali daquilo de repente ser exposto ou algo do gênero. Não conheço histórias reais sobre isso tendo acontecido, né? Mas aquele negócio. Falou que é gestão de risco, você não pode brincar com absolutamente nada. Falou que é gestão de risco, você não pode vacilar com absolutamente nada. Bacana? Joia. Uma característica específica, computação em servidores disponíveis na internet, tá? Então isso aqui vem da sua definição lato sensu, onde você fala sobre o quê? Falou que é computação em nuvem? Falei, então beleza. O recurso tem que estar disponível na internet. Pacheco, eu tenho computação em nuvem feita aqui na minha intranet. Eu sei que funciona, mas eu estou falando de uma definição lato sensu. Belezinha? Alguns exemplos do que a gente pode ter. Você pode ter um servidor ali com o teu aplicativo computacional funcionando na nuvem. Você pode ter hospedagem de site aí na nuvem, sem precisar sequer trabalhar com a tua estrutura localmente para ele poder funcionar. Beleza? Você pode ter o recurso como, por exemplo, de utilização de e-mails em cloud. Como assim e-mails? E-mails mesmo, né? Seus e-mails ali tu pode colocar
ali teus e-mails ali para serem trabalhados em cloud, como por exemplo o próprio Gmail, o teu Yahoo. Veja que quando você trabalha com um computador ali que está conectado no teu navegador e você está acessando o teu serviço de e-mail pelo navegador, você está trabalhando em cloud, você está trabalhando aí claramente com computação em nuvem. Entenderam como é que funciona? Beleza. Tanto que você tem aí alguns serviços que são serviços bem conhecidos, né? O OneDrive, que é um serviço de computação em nuvem que nós temos da Microsoft. Temos aí também o G-Drive, ou Google Chrome OS, que é basicamente um serviço aí que você tem em nuvem da própria Google. Tu tem o iCloud, ok? iCloud aí que é da galera aí, né, que utiliza iPhone, que utiliza aí o Apple tal e tudo mais, que é aí da tua Apple. IBM Cloud, que é da IBM, e Dropbox, né? Dropbox aqui sendo inclusive um dos precursores aí dessa capacidade de armazenamento de dados em nuvem. Entenderam o que é o conceito de armazenamento de dados em nuvem? Beleza, então agora vamos categorizar. Porque a sua computação em nuvem, ela pode ser categorizada quanto ao, vamos colocar ali, quanto à alocação do recurso completo que você tem, né? Como assim a alocação do recurso, né? A alocação do recurso em relação ao nível de acesso que você tem ao recurso e disponibilidade total ou não daquele recurso para você poder trabalhar. E pode ser categorizada também em relação ao tipo de serviço que você está consumindo ali dela. Beleza? Em relação ao nível de acesso, a sua computação em nuvem pode ser uma nuvem pública, uma nuvem privada ou uma nuvem híbrida. Bacana? Vamos entender como que esse esquema aqui funciona. Por quê? Porque a galera confunde muito isso em prova. O pessoal fica moscando aí. Pelo amor de Deus, não errem isso na tua prova. Tá joia? Por quê? Computação pública, computação privada, tá, e tudo mais. Primeira coisa que vem na cabeça da pessoa. Computação em nuvem pública. Ah, é sinal que a computação está na nuvem, entendeu? Os dados estão na nuvem e eu estou divulgando eles para Deus e todo mundo. Não. Não. Definitivamente não é isso que está acontecendo. Beleza? Definitivamente não é isso que está acontecendo. Ok? Quando você fala da tua computação em nuvem pública, a sua computação em nuvem pública, na verdade, o que ela te traz à tona? É sinal que uma Amazon, é sinal que uma local web, é sinal que uma Microsoft, ok? Está disponibilizando um super servidor, um super servidor mesmo, cabulosíssimo, para você, o teu coleguinha do lado, o outro coleguinha do lado, uma empresa que está contratando também um serviço, todos vocês utilizarem aquele mesmo recurso. É por isso que é público. O que está acontecendo? Tem um servidorzão ali com 1 petabyte de armazenamento, ok? Mas não vai ficar exclusivo para você utilizar. Você tem outras pessoas que podem utilizar, outras organizações que podem utilizar. Aí você vai pensar, mas Pacheco, fica tudo armazenado no mesmo servidor? Sim. Só que dali em diante você, por conta do controle de acesso que eles colocam, você só vai acessar teus dados. O teu coleguinha que está trabalhando do teu lado, ele só vai acessar os dados dele. Belezinha? O outro coleguinha ali da empresa terceirizada ali que está contratando também, ele só vai utilizar o material que é dele. Mas isso é o conceito que a gente tem de uma nuvem pública. Entenderam como é que acontece? Então, pela definição, nuvem pública é a maneira mais comum que a gente tem de implantação da computação em nuvem, onde os recursos aqui pertencem a um provedor de serviço de nuvem terceirizado. São operados por ele e entregues pela internet. Aqui todos os recursos, absolutamente todos os recursos, são de propriedade do provedor de nuvem e gerenciados por ele. Tudo bem? Temos como vantagem, primeiro ponto aqui, o mais claro de tudo, redução de custos, ausência de manutenção, porque quem dá a manutenção completa vai ser a empresa que você contratou. Escalabilidade ilimitada, porque essa escalabilidade limitada? Porque pode ser eu utilizando, meu coleguinha do lado utilizando, outro coleguinha do lado utilizando, e eu vou escalando isso dentro da minha organização. E alta confiabilidade. Beleza? Entenderam como é que funciona? Agora vamos ver como é que funciona a nuvem privada. Qual a ideia da nuvem privada? Se a pública é sinal que você está compartilhando aquele recurso com uma galera, entendeu? Para que todos eles possam utilizar ali dentro dos seus recursos de nuvem, né? Você está compartilhando um super servidor. A privada é completamente o contrário. A privada diz respeito justamente à característica que você vai ter de todo o recurso computacional gigantesco ali que esteja disponível, esteja sendo utilizado única e exclusivamente pelo quê?
somente por um usuário, somente por uma organização. Entenderam como? Tanto que quando você fala da computação em nuvem privada, ela pode ser o quê? Contratada com servidores que sejam terceirizados, ou pode ser uma nuvem disponibilizada diretamente pela sua própria organização. Bacana? Olha lá a definição. Nuvem privada são recursos de computação em nuvem usados exclusivamente por uma única empresa e poderá estar localizada fisicamente no data center da própria organização ou hospedada por um provedor de serviços terceirizado. Os serviços e infraestrutura são sempre mantidos na rede privada e o hardware e software são dedicados a uma organização específica. Bacaninha? Claramente, né? Para ter um negócio desse aqui, se você estiver contratando de outra empresa, aí você tem que ter bala na agulha, né? Isso aqui é importante, é interessante para quem? É importante e interessante para bancos, é importante e interessante aí para, vamos colocar mais o quê? Bancos, vamos colocar supermercados gigantescos, né? Empresas grandes, né? Quem tem bala na agulha mesmo, né? Quem tem dinheiro aí para poder trabalhar. Vantagens: maior flexibilidade, maior controle e maior escalabilidade. E dali em diante você tem a nuvem que é chamada nuvem híbrida, belezinha? Combina os conceitos aí de nuvem privada com a pública, permitindo então que dados sejam movidos entre ambos os ambientes. Sua utilização tem sido muito bem-vinda para o uso de internet das coisas, né? Muito bem-vinda mesmo, tendo em vista que ao trabalharmos com servidores em nuvem pública, os dados acabam então tramitando de forma mais ágil nas organizações. Mas por que eles tramitam de forma mais ágil nas organizações? Porque você não precisa ficar rompendo as barreiras que tem, por exemplo, para entrar na tua rede da empresa. Tem coisa que está na nuvem pública, tu vai lá direto, acessa e volta. Entendeu como? Não tem que passar pelo firewall da tua empresa, tal e tudo mais, essas coisas. Parou para pensar nisso? Quais são as vantagens que você tem aqui? Controle, flexibilidade, custo-benefício e facilidade. Uma outra forma que nós temos então de classificarmos a nossa computação em nuvem diz respeito ao tipo de serviço que você está consumindo. Ok? Então, poxa, minimamente, qual o tipo de serviço que você pode consumir? Um serviço ali de uso de infraestrutura, como, por exemplo, o armazenamento, o processamento, o uso de memória RAM, conectividade em rede, e até mesmo o fato de você poder ter um computador montado 100% para um funcionário da tua organização trabalhar diretamente ali online, que o pessoal utilizou muito mesmo esse tipo de recurso no decorrer da pandemia, até hoje em dia acabou se estendendo para poder caracterizar o que seria o quê? O trabalho remoto, que o trabalho remoto é o quê? Não é porque você está em casa. O trabalho remoto pela legislação é sinal que você está o quê? Trabalhando em casa, fazendo uso de recursos computacionais da organização. Isso é trabalho remoto. Entenderam a diferença? Pachecão, muito bonitinho isso, né? Gostaram? Pararam para pensar como é que funciona? Joia? Nesse momento, então, quando você está consumindo recursos de infraestrutura, até mesmo o ponto de você ter um servidor não, um computador montado para que a pessoa consiga acessar e utilizar aquele sistema operacional, você está falando justamente, rede de computador e tudo mais, você está falando justamente do IaaS, né? Infrastructure as Service. Infraestrutura como serviço. Capacidade de hardware, através de virtualização, que você vai utilizar então de recursos, onde você tem controle sobre máquinas virtuais, você tem um custo extremamente variável, aqui nesse exato momento, porque você pode de uma hora para outra contratar mais armazenamento, mais processamento e por aí vai, e pode ser o quê? Nuvem pública, nuvem privada, ou então a sua nuvem híbrida. Bacaninha? Joia! Agora vamos pensar no seguinte, você quer, afinal de contas, em um certo momento, conectar a internet para poder fazer o uso do Word. Você quer digitar textos ali no teu Word. Você quer conectar a internet para poder fazer o uso do Excel. E que é o que você faz, né? Via navegador, diretamente, já viram? Né? Assim que funciona? Sem utilizar o terminal service, né? Conexão ali remota, patá e tudo mais. Não é isso que você faz quando você usa ali o teu Google Workspace, quando você usa o seu OneDrive. Quando você, afinal de contas, conecta a tua conta do Gmail, do Yahoo, ou então ao e-mail da tua organização utilizando o teu navegador, naquele momento você está então consumindo o que a gente chama do software como serviço, não é? É o que a gente chama aqui de SaaS, né? Software as Service. Última camada, onde o usuário tem acesso à aplicação
disponibilizada na nuvem, tudo bem? Você tem então um gerenciamento de aplicações centralizado, pode trabalhar com a colaboração inclusive em tempo real, né? Tem essa possibilidade gigante, inclusive, né, a sua capacidade de trabalhar com a computação em nuvem é uma vantagem que traga, e por quê? Porque automaticamente se um arquivo teu tiver lá no servidor de armazenamento da Microsoft, você, seu coleguinha do lado, outro coleguinha, teu chefe podem acessar ali o documento e fazerem alterações como coparticipantes, para você ter noção. Isso é muito legal, né, de se trabalhar. E a possibilidade, inclusive, de você ter a integração dessa tua estrutura com outros aplicativos. Veja que nesse momento, quando você fala então sobre a capacidade de configuração, sobre a capacidade de domínio que você acaba tendo sobre o recurso que está sendo utilizado, ok? O software como serviço, ele traz uma capacidade muito menor de domínio do que a infraestrutura como serviço, né? Porque o software como serviço, você basicamente vai estar consumindo aquilo que ele está te disponibilizando. A infraestrutura como serviço, você pode aumentar, reduzir, pode apagar um arquivo direto, não pode? Belezinha, pode pedir inclusive aumento de processamento que eu estou tendo do computador virtual aí que eu estou utilizando. Belezinha? Tenho aqui então também a minha plataforma como serviço. Plataforma como serviço é uma situação muito legal mesmo, utilizada principalmente pela galera que desenvolve software, né? Platform as Service, por ela ser uma plataforma completa de desenvolvimento de aplicativos. Como assim uma plataforma completa? O desenvolvedor de software tem aqui a linguagem de programação que ele vai utilizar, um banco de dados disponível para ele poder ficar conectando, o servidor de aplicações necessário ali para ele poder rodar a aplicação que ele estiver testando, entendendo como? Então é uma plataforma completa de desenvolvimento de software, onde inclusive ele já consegue fazer espelhamentos daquela mesma plataforma, para que se por um acaso essa visão aqui dele parou de funcionar, ele já sobe outra, né? Não é muito legal isso? Onde inclusive ele consegue disponibilizar, para vocês terem noção, o ambiente dele que vai ser de desenvolvimento, ambiente de teste e ambiente de produção. Isso é uma plataforma como serviço, beleza? No entanto, veja que todas elas estão trabalhando em cima dos recursos que estão sendo disponibilizados. Agora vamos pensar o seguinte, como afinal de contas eu poderia facilitar a forma de contratar esse tipo de recurso? Cara, é bem simples, de acordo com o que você precisar, você vai lá e contrata, né? Então nos dias atuais, existe um modelo de contratação, existe literalmente um modelo de contratação, um processo de contratação, chamado de quê? FAAS, Function as Service. É um modelo de contratação onde os recursos são então consumidos o quê? Apenas quando uma função da aplicação é executada. Você só paga por aquilo que você usou, como se fosse um telefone aí pós-pago, né? Que conta aí para você por minutos de utilização, de ligação. E por final, dias atuais, você tem então aí suas grandes soluções de Business Intelligence, suas grandes soluções de ferramentas de tomada de decisão, ferramenta de apoio à tomada de decisão, suporte à decisão, e você tem também teu Big Data e por aí vai, não tem? Beleza, nesse exato momento é quando você entra no meio do circuito com o teu conceito chamado DAAS, Data as Service, dados como serviço, estratégia de gerenciamento de dados que descreve as ferramentas de software baseadas em nuvem utilizadas para trabalhar com dados, gerenciar um data warehouse, analisar dados, utilizar Business Intelligence na organização ou processos de Big Data. O termo também é utilizado para falar sobre a abreviação de desktop como serviço, mas aqui eu quero trabalhar com vocês com a visão do Data as Service, dados como serviço. Beleza? Já tinham trabalhado com conteúdo assim de computação em nuvem tão completo? Gente, detalhe, tá? Não estou lidando com computação em nuvem aqui para cargo de TI. Isso daqui é o que cai em cargos que exigem noções de informática, e a gente vai ver como é que essas questões são trabalhadas no decorrer da nossa bateria de questões. Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela confiança sempre de todos vocês. Até a nossa próxima aula. Até já. Tchau.